Não caminhamos vitoriosamente pela nossa própria força. Precisamos aprender a depender mais de Deus do que dos nossos próprios recursos. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um momento precioso desse devocional Café com Deus Pai, comentado. O texto de João 17:1 nos diz: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Observe que o escritor ele começa a nos fazer aqui um comentário. No momento mais desafiador do ministério terreno de Jesus, quando a hora se aproximava e a jornada estava prestes a terminar, todos se afastavam enquanto ele enfrenta a dor iminente. Jesus, consciente do que estava por vir, se entrega completamente em oração diante do Pai. Aqui nós precisamos entender que alguns momentos da nossa vida, orar é compartilhar as nossas dores com aquele que tem poder de nos ajudar a suportar a cada uma delas. Nós sabemos que Jesus está orando, buscando a Deus aqui nessa oração. Em João 17, ele ora por ele ora pelos discípulos. E se você seguir a leitura do capítulo, Jesus nessa oração, ele orou até mesmo por nós. Porque ele diz, ele busca a Deus por todos aqueles que o Pai haveria de lhe entregá-lo. Então, eu posso dizer para você que essa oração de João 17:1 é um momento onde Jesus está orando por nós. A oração era vital para Jesus, uma conexão essencial com o Pai. Todos os dias devemos nos dedicar à oração, não apenas para expressar gratidão pelas bênçãos recebidas ou para fazer nossas petições, mas também e acima de tudo, para buscar a sua presença. Isso aqui é fundamental nós entendermos, irmãos, que a oração ela tem que ser diária. Assim como o nosso corpo precisa de uma alimentação diária para poder fazer todas as suas atividades, desenvolver o seu dia a dia, nós precisamos ter o acesso diário à presença de Deus. O problema é que nós confundimos oração simplesmente, irmãos, com petição. Um exemplo, vou te fazer perguntas para vocês pensarem. Qual foi a última vez que você orou sem pedir nada a Deus? Pastor, mas como que eu vou orar sem pedir? Passe 5 minutos em oração sem pedir nenhuma, mas se eu não vou pedir nada, o que eu vou fazer? Você percebe que normalmente são pensamentos que vêm à nossa mente porque nós confundimos oração, nós resumimos oração simplesmente a petição. Na oração, cabe sim a petição, mas a oração também é um ambiente de gratidão, onde eu agradeço a Deus, e a oração, acima de tudo, tem que ser um ambiente que me leva a ter conexão com Deus, porque Deus, ele vem e fala conosco efetivamente através da sua palavra. Quando você está lendo a palavra de Deus, Deus está ministrando ao seu coração. Se Deus vem e fala comigo através da palavra, mas eu não vou falar com Deus através da oração, não houve diálogo. E se não há diálogo, não há amadurecimento, não há crescimento na relação. Deus falou e eu não respondi a Ele em oração. Vocês percebem como é importante a prática da oração para se ter comunhão, para entender qual é a perfeita, agradável vontade de Deus para a nossa vida. Quando Paulo instruiu os primeiros cristãos sobre a oração, destacou a importância da intercessão, da súplica e da ação de graças, mostrando que, ao nos dirigirmos ao Pai, devemos primeiro reconhecer a nossa condição limitada pelo pecado. Em qualquer relacionamento significativo, a comunicação é fundamental. A oração é, portanto, uma conversa autêntica e sincera com o nosso Pai Celestial, revelando nossa profunda dependência de sua graça e misericórdia. Existem alguns obstáculos à oração,
que eu e você temos que superá-lo. Primeiro, os nossos pecados. O texto de Isaías 59:2 diz: mas a iniquidade de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e o pecado que vocês cometem o leva a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Um outro obstáculo à nossa vida de oração também é o egoísmo. Quando pedimos a Deus pelo que queremos e não pelo que Ele quer, os nossos motivos maus atrapalham nossas orações. Veja que 1 João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Pedir de acordo com a vontade de Deus é o mesmo que pedir em submissão à sua vontade, quer saibamos qual seja a vontade do Senhor ou não. Como em todas as coisas, Jesus deve ser o nosso exemplo em oração. Ele sempre orou de acordo com a vontade do Pai. Lucas 22:42 diz: não se faça a minha vontade, e sim a tua. Orações egoístas são sempre aquelas que têm a intenção de gratificar nossos desejos egoístas. E não podemos esperar que Deus vai responder tais orações. Tiago 4:3 diz: pedis e não recebeis. Aí nós podemos perguntar: Tiago, por que estamos pedindo e não recebemos? Ele continua: porque pedis mal. Mas ficou meio vago, mas o que é pedir mal? Aí ele vai terminar o versículo: para esbanjardes em vossos prazeres. Em outras versões está para esbanjarem nos vossos próprios deleites. Nós estamos pedindo e o fruto final desse pedido somos nós mesmos. Eu já tenho ensinado aqui em outros devocionais, mas não custa repetir, porque a gente aprende pela repetição. Deus não quer simplesmente que nós sejamos abençoados. O desafio de Deus para mim, para você, para nós aqui, para o mundo, é que nós sejamos o caminho da bênção. Por exemplo, irmãos, se você está com sede e consegue um copo d'água, você foi alguém que saciou a sua sede. Agora, se você está com sede, você consegue água, você bebe água e ainda te resta água, e você dá um pouco dessa água para outra pessoa, você se tornou o caminho da bênção e não o final dela. Porque aquilo que te saciou também pôde saciar a sede de outra pessoa. Se Jesus é quem tem dado sentido na minha e a sua vida, nós não devemos ficá-lo só para nós devemos compartilhar Ele. E isso é quando nós nos livramos em oração dos sentimentos egoístas que nos visitam todos os dias. Você precisa entender que eu não estou fazendo uma acusação contra você. Nós temos uma natureza caída. E se nós não sondarmos o nosso coração, nós teremos atitudes egoístas sempre. Já viu aquele tipo de exclamação no momento muito difícil da sua vida ou da minha vida, no momento difícil da vida de alguém, quando a pessoa diz assim: por que eu, Senhor? Nesse momento que a pessoa diz, por que eu, Senhor? Ela está dizendo, por que não aconteceu com o outro? Você percebe que há algumas declarações que podemos fazer no decorrer da jornada que mostra egoísmos que estão instalados em nós, e o egoísmo é uma dificuldade para uma vida de oração. Jesus sim orou por ele, mas orou pelos discípulos e também orou por nós que havíamos de chegar a ele mediante o conhecimento da sua palavra. Um outro obstáculo a uma vida de oração pode ser a discórdia no lar. Observe o que diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. 1 Pedro 3,7. Eu posso ter as minhas orações interrompidas por causa da minha discórdia dentro do lar. Observe que o conflito familiar pode atrapalhar a minha vida de oração. Onde há um conflito sério em relacionamentos familiares e o cabeça do lar não está demonstrando as atitudes que Pedro menciona aqui, a sua oração a Deus é seriamente prejudicada.
Só que, felizmente, todos esses obstáculos que eu apresentei para vocês aqui podem ser totalmente resolvidos em uma só questão, quando nos aproximarmos de Deus com o coração arrependido. João, capítulo 1, verso 19, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se algum desses obstáculos que foram apresentados aqui, alguns deles se encontram em sua vida, não se desespere, não é o seu fim. A Bíblia diz que aquele que confessa a Deus o seu pecado e o abandona, alcança a misericórdia. Então, se você confessar ao Senhor, creia, meu irmão, o acesso a Deus continua liberado. Jesus, ele investiu em ter um tempo precioso. E esse tempo precioso, irmãos, ele pode ser de madrugada? Lógico que pode. Ele pode ser na hora do almoço? Pode. Ele pode ser à noite? Pode. Sabe, eu quero aqui ter o cuidado de desmistificar algo em sua mente. Não coloque uma hora santa para orar. O que é santo é uma vida de oração, não o horário em qual você ora. Você vai encontrar Jesus, irmãos, orando de madrugada. Você vai encontrar Jesus orando pela manhã. Você vai encontrar Jesus orando na hora do almoço, pela tarde, à noite, na bonança, em meio à tempestade. Não vamos, irmãos, cair em uma dessas que parece ser uma virtude. As pessoas dizem assim: eu oro de madrugada, como que se alguém não orasse de madrugada não fosse um cristão verdadeiro. Não, irmão, Jesus não está fazendo jus do horário da oração, Ele está fazendo jus do exemplo, da prática da oração. Tá bom? Tenha isso em seu coração. É muito fácil você encontrar vídeos aqui no YouTube dizendo assim: o que acontece se você orar às 3 horas da manhã? São títulos sensacionalistas para te chamar a atenção. Na realidade, o correto é o que acontece. Aleluia. Se você viver uma vida de oração, viva uma vida de oração e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Viva, tenha um tempo para buscar a Deus e você vai ver que Deus vai estar te orientando constantemente. E esse foi mais um devocional comentado. Curte, compartilhe ele. Escreva aqui nos comentários: oração é um tempo precioso a sós com Deus. Fique na paz, forte abraço.